Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 do mês de julho do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 12 do mês Ave, do ano 5781, a contar da criação. Estamos a 318 dias desta contagem e deste ano 5781, e a nossa gota de sabedoria, então, hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel, é exatamente de número 318. Nós estamos dentro daquele grupo de ensinamentos que fala sobre fé e intelecto. Então, vamos ver qual é o recado de Hashem para as nossas vidas através do Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik, o líder da nossa geração. Shalom, shalom, Luciana Rodrigues e Maria Luísa. Shalom, shalom. O nosso Rebbe fala conosco hoje da seguinte forma. Você me pergunta, por que Deus deixou isso acontecer? Você reconhece que tudo neste mundo tem propósito e sentido. Examine qualquer aspecto de sua vasta criação, do cosmos ao funcionamento do átomo, e verá que tem de haver um plano. E então você pergunta, onde isso se encaixa no plano? Como poderia? Eu só posso responder dolorosamente que só Deus sabe. Mas o que não sei, eu não preciso saber. Não preciso saber a fim de realizar aquilo que meu Criador me criou para fazer. Isto é, mudar o mundo para que isso jamais possa acontecer novamente. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo de Tzadik da nossa geração, ele fala conosco, porque Deus deixou isso acontecer. Inês Martins, aqui de Pirajuí, shalom, shalom, Inês. Muitas vezes nós perguntamos diante de situações, diante de fatos, nós realmente indagamos muitas vezes, por que Deus deixou tal coisa acontecer? Então nosso Rebbe, ele fala, você precisa reconhecer que tudo neste mundo tem propósito e sentido. Nada é por acaso. Bem como examine qualquer aspecto da vasta criação que o Eterno assim o fez, tanto do cosmo como ao funcionamento do átomo, e verá que tem de haver um plano, nada é sem sentido. Os próprios cientistas já falaram, se os átomos eles não seguissem a sua trajetória e viessem a se chocar, seria uma explosão atômica atrás da outra. Então, portanto, o mundo nem existiria com tantas explosões atômicas devido ao choque entre os átomos. Bem como também a pessoa pergunta, indagando ao Rebbe, mas que plano é esse? Como poderia ser isto? Então, o Rebbe ele fala de uma forma também muito simples para que todos possam entender. Saulo Rodrigues, Joinville, Santa Catarina, shalom, shalom, Saulo. Então ele diz assim, eu posso te responder de uma forma dolorosa, o que? Só Deus sabe a realidade plena de todas as coisas. O que eu não sei, eu não preciso saber. Então o Rebbe diz, o que eu não sei, e eu não preciso saber sobre todos esses chamados mínimos detalhes. Mas ele diz assim, o que eu não sei, eu não preciso saber. Não. Preciso saber a fim de realizar aquilo que meu Criador me criou para fazer. Ou seja, eu não preciso saber o que eu não sei. Aí ele na sequência diz assim, não. Preciso saber
a fim de realizar aquilo que meu Criador me criou para fazer. Então, novamente, ele afirma, não, o que eu não sei, eu não preciso saber. Não. Ponto. Agora, o que eu preciso saber é, a fim de realizar aquilo que meu Criador, melhor dizendo, aquilo que a fim de realizar aquilo que meu Criador me criou para fazer, é isso que eu preciso saber. E o que é? Então ele nos dá a resposta final. O que eu preciso saber? O que eu preciso saber é que eu preciso mudar o mundo. Eu preciso cumprir a minha missão que ele confiou a mim, para que jamais possa acontecer novamente. Ou seja, a partir do momento em que Adão e Rava, eles violaram o mandamento de Hashem, essencialmente Adão, né? Violou o mandamento de Hashem, e de lá para cá, geração após geração, a atividade essencial é qual? Mudar o mundo. Mas mudar o mundo em que sentido? Para que o mundo volte a ser o lar de Deus, como foi nos dias de Adão e Rava. Então é isso que eu preciso saber. E de acordo com isso que eu preciso saber, então eu tenho que ter pela frente a minha missão soberana, a minha missão suprema, que é transformar o mundo para ser o lar de Deus. Esta é a minha missão, esta é a tua missão, esta é a nossa missão junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ombro a ombro, mudando o mundo, preparando o mundo para ser o lar de Deus, para que estas coisas negativas e ruins não venham acontecer novamente. Então, amados, muitas vezes, né, eu sempre falo assim, muitas vezes, né, os Bnei Noach, que começam a trilhar aí a jornada monoteísta, muitas vezes ele começa a querer procurar pelo em ovo. Muitas vezes ele quer procurar chifre em cabeça de cavalo. São aqueles ditados famosos, populares, que falam sobre a questão do ser humano, né, do homem, da pessoa, ela querer procurar coisas que não tem sentido de ficar procurando pelo em ovo. Não tem sentido de você ficar procurando, né, chifre em cabeça de cavalo, ou outro ditado, né, dando murro em ponta de faca. Então é exatamente isso que o Rebbe está dizendo aqui. O que eu não sei, eu não preciso saber. Mas o que eu sei, é que eu preciso mudar o mundo. Com qual finalidade? Para que o mundo volte a ser, como no princípio, a criação, volte a ser a casa de Deus, o lar de Deus. Essa é a nossa missão soberana. Agora, querer ficar procurando aí, né, realmente pelo em ovo, é complicado isso daí, né? Nós nem sabemos direito o alfabeto, ou o alfabeto hebraico, vamos assim dizer, nem sabemos direito o alfabeto hebraico, nós já queremos saber as dimensões e mais dimensões para cima, para baixo, sem compreender nem o básico. Então, se nós procurarmos compreender o básico, nós sempre vamos ter pela frente a nossa missão soberana, transformar o mundo para ser o lar de Deus. Foi isso que o Rebbe disse numa das suas gotas de sabedoria que nós aprendemos aqui, né? Onde diz que depois de tanto estudar Talmud, Mishnah, Kabbalah, conhecer os níveis elevados e profundos da Torá, cheguei à seguinte conclusão, que Deus ouve a prece de uma criança pequena. O Rebbe nos falou isso há pouco tempo atrás, numa das suas gotas de sabedoria. É a mesma coisa, né? O Bnei Noach, ele está começando a sua jornada monoteísta, e ele já quer saber mais do que o Rebbe. Ele quer saber mais do que o rabino, que é o seu líder, sendo que ele mal sabe dar os primeiros passos. Então, por isso, né, passo a passo, momento a momento, desde o nosso primeiro passo monoteísta, a nossa missão soberana e suprema já foi estabelecida.
ombro a ombro com os judeus, o nosso irmão mais velho, procurando exatamente o quê? Transformar o mundo para ser o lar de Deus. Isto é essencial para nós. Baruch Hashem, ok? Agnalsi Vissasso, né? Shalom Agnalsi, né? Diretamente de Brasília, Baruch Hashem, né? Que Hashem seja gracioso contigo, com o seu ministério, com o seu canal ali no YouTube, né? Com as suas atividades, principalmente envolvendo aí também as crianças, né? Então que Hashem multiplique aí os seguidores e também venha dar cada dia mais aí sabedoria e graça para conduzir aí, né, o seu canal e as suas aulas aí no dia a dia, né, para tanto as crianças como para os Beninu aí nessa trajetória monoteísta aí também. Baruch Hashem aí, parabéns pelo seu trabalho aí, né? E também, né, novamente falando aí, né, pessoal, quando nós falamos esse tempo atrás aí da Agnalsi Vissasso lá de Brasília, né? Então ela está aí, ó. Vão lá no YouTube e pegue lá o canal, se inscrevam e ajude aí também a divulgar o canal da Agnalsi Vissasso lá de Brasília. Baruch Hashem. Também está conosco a Yaritza, né, do Chile. Baruch Hashem, Yaritza, você, a sua família, a sua casa, que Hashem renove a graça sobre vocês aí, né? A Fátima e o seu marido Oswaldo Sato, lá do Japão, né? Baruch Hashem para vocês aí, que renove a graça sobre vocês aí, né? Aqui nós estamos 2 horas da tarde, lá eles estão às 2 horas da madrugada, então estão dormindo para as atividades que começarão logo mais. Então a nossa saudação para eles, né? E quando for dia para eles e noite para nós, eles estarão assistindo aí pelo YouTube a nossa live, né? Também a Donária e o seu esposo José Luiz, lá de Lisboa, Portugal, a Elizabeth Lobo, da cidade do Porto, Portugal, Baruch Hashem, a Cibele também lá de Lisboa, Baruch Hashem, né? É maravilhoso, realmente estarmos aí juntos divulgando cada vez mais a Torá de Hashem. O Marcos Santos, shalom, shalom Marcos. Hoje nós estamos no 4º dia do Shabat, 4º dia da semana, e Baruch Hashem por isso, e nós bendizemos a Hashem de podermos chegar aqui no 4º dia, praticamente o meio da semana. E a nossa 4ª leitura, a nossa 4ª aliá, da nossa 45ª porção semanal, Vaitchanan, eu roguei, eu implorei graça a Hashem, né, significa, está então no livro de Devarim, capítulo 5, do verso 1 até o verso 18, vai ser a nossa 4ª aliá de hoje. A obrigação legal de cumprir os mandamentos. Então vamos para a nossa leitura e em seguida vamos para os nossos comentários, aquilo que os sábios têm para nós na tarde de hoje. Então vamos lá, capítulo 5, verso 1, né? A obrigação legal de cumprir os mandamentos. Moisés prefaciou a recapitulação relembrando que Deus, ao dar a Torá no Monte Sinai, estabeleceu uma aliança com o povo judeu. Moisés chamou todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os decretos e as normas que falo aos vossos ouvidos hoje, estudai-os e guardai-os, aprendendo o que é necessário para cumpri-los corretamente. Vossa obrigação de observar esses decretos e normas baseia-se no fato de que Deus, o nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Horebe. Monte Horebe, Monte Sinai, é o mesmo monte, ok? Não somente com os nossos antepassados, Abraham, Isaac e Jacob. Deus fez esta aliança, caso em que teríeis de guardá-la só por tradição ou por ouvir dizer, o que vos poderia dar razão para duvidar de minhas palavras. Mas conosco,
como cada um de nós pessoalmente, estes que estamos aqui hoje, todos nós que estamos vivos. Quando primeiramente proferiu os 10 mandamentos de uma só vez, Deus falou convosco no monte face a face, sem nenhum intermediário do meio do fogo. Quando Deus repetiu cada mandamento separadamente, só ouvistes os primeiros 2 diretamente de Deus. E eu fiquei como intermediário entre Deus e vós naquela ocasião, a fim de dizer-vos a palavra de Deus, referente aos últimos 8 mandamentos, porque tiveste medo do fogo e não quiseste subir ao monte, dizendo: o primeiro mandamento, eu sou Deus, teu Deus, que tirei do Egito, da casa de Faraó, onde éreis escravos. O segundo mandamento, não terás ídolos de deidades de outras nações enquanto eu existir, isto é, nunca, e onde quer que eu esteja, isto é, um lugar nenhum. Depois da leitura, nós vamos trazer alguns comentários aqui de alguns sábios, né? Com referência aos 10 mandamentos, e temos coisas espetaculares para vermos aqui sobre a questão dos 10 mandamentos, a Seret Hadbrot, as 10 palavras ou os 10 ditos. Continuando, capítulo 5, verso 8, não farás para ti imagem esculpida e nenhuma outra modalidade de figura do que há em cima, no céu, embaixo, na terra e na água mais abaixo que a terra, que a circunda, mesmo que não tenhas intenção de adorá-la. Se outros fizerem tais ídolos, não te prostrarás diante deles, nem os adorarás, porque eu, teu Deus, sou um Deus zeloso sob esse aspecto. Para os que me odeiam e adoram ídolos, sou um Deus que se lembra dos pecados premeditados dos pais, somando aos seus deméritos, aos de seus descendentes, mas só até a 3ª e 4ª geração, e somente se esses descendentes também adorarem ídolos. Porém, eu sou um Deus que mostra bondade por ao menos, melhor dizendo, 2.000 gerações aos descendentes dos que me amam e me adoram exclusivamente por esse amor, e por 1.000 gerações aos descendentes dos que guardam meus mandamentos, só por temor e respeito. Tal é a diferença entre ser motivado pelo amor e ser motivado pelo temor ou respeito. Vamos abrir aqui um parênteses aqui para a gente fazer um comentário sobre isso daqui. Depois temos mais. Mas é interessante nós observarmos aqui a leitura, né, da Torá escrita com os comentários de Rashi, que é o grande erudito, né, da Torá, e o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele mesmo fala que nós precisamos viver com a Torá semanalmente, diariamente, com os comentários de Rashi, né? Então o próprio Rebbe nos aconselha a estudarmos a Torá junto com os comentários de Rashi. E nesse caso específico do segundo mandamento aqui, não terás ídolos de deidades de outras nações, né, enquanto eu existir. Ou seja, enquanto Deus existir, o único Deus, o único Salvador, não terás diante de vós ídolos, deidades, estátuas para serem adoradas, reverenciadas, obedecidas e companhia limitada. Então, enquanto, diz o Eterno, enquanto eu existir, não terás deidades diante de vós, porque eu sou o único Deus. Ponto. Então, enquanto ele existir, não está autorizado, em hipótese nenhuma, a idolatria. Fazer ídolos do quê? Ídolos daquilo, ou de figuras, daquilo que está acima nos céus. Ou seja, o que há no céu? Temos lá o quê? A lua, o sol, as estrelas, os planetas, né? E companhia limitada, né? Entre estas coisas,
né, temos além do universo, nós temos o trono do soberano, do Deus único e verdadeiro, o Todo-Poderoso. Então, nada é para ser feito de figura para ser adorado, reverenciado e se dobrar ou se prostrar diante destas deidades. Ponto final. Então, não adianta nada a pessoa alegar que figura X representa Deus. E por isso eu tenho essa figura, essa pintura, eu tenho essa estátua, este ídolo, mas o meu pensamento está lá, em Deus, não está aqui nessa estátua. Negativo. Deus diz claramente pela sua palavra, não farás imagem esculpida de nenhuma ou qualquer outra modalidade de figura, pintura, estátua de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de pau, de madeira, né? Não se faz. É mandamento divino, ponto, certo? Na sequência ele também fala, nada que é embaixo na terra, quer dizer, nada à semelhança do homem, do ser humano. Primeiramente, sobre a questão dos céus, né? Os astros e companhia limitada, né? Não se faz figura alguma. De Deus, é impossível fazer alguma figura de Deus, porque ninguém nunca viu a Deus, ponto. Como se vai fazer a figura, entre aspas, né? Alegando que é a figura de Deus, sendo que Deus nunca foi visto por ninguém, ponto. Ou seja, aquilo que nós aprendemos pelas Escrituras é que Deus, o próprio Deus, o único e verdadeiro Deus, ele é uma fonte inesgotável de luz. Ele é energia pura, ponto. Como vai se fazer uma imagem disso? Ponto. Não se faz, ok? Então também não tem como fazer nada que possa ser comparado à figura de Deus. Se fazem, é rebelião contra Deus, ponto. Na sequência, nada daquilo que é embaixo na terra, figura humana, nenhuma figura humana. Então, portanto, qualquer estátua de pedra, de madeira ou de bronze, prata, ouro e etc. e tal, que se faça como realmente uma divindade na figura de um ser humano, ela é totalmente desaprovada por Deus. Porque Deus, ele não tem um corpo humano, na qual nós conhecemos. Ponto. Mas, né? Aí piorou, né? Fazer imagem de animal e colocar como esse daqui é o teu Deus, que nem aconteceu lá no deserto, o bezerro de ouro. É insanidade. E também na água, né? Aquilo que há na água e aquilo que há abaixo das águas, né? Sabemos que tem aí, né? Aquela questão, as regiões abissais, né? Que está lá no submundo do mar, nas profundezas do mar. Então, nada daquilo que está na água e nem nas suas profundezas não se faz como se alegando que seja uma divindade. Portanto, no céu, na terra, nas águas, não se faz absolutamente de imagem nenhuma, né? Para adorá-la. Mesmo que se faça e diz que não é para adorar. Diz, né, a Torá com os comentários de Irache, não se faz. Ponto. Né? Se outros fizerem tais ídolos, seja quem for que faça tais ídolos, então diz o Eterno, não se prostrará diante deles, nem os adorarás, porque eu sou um Deus zeloso, né? E dentro dessa questão de Deus zeloso, ele fala de forma bem clara, para os que me odeiam e adoram ídolos. É interessante nós observarmos esse detalhe aqui da Torá oral, aliás, da Torá escrita, com os comentários de Irache. Quem adora ídolos? Aqueles que odeiam o único Deus. Quem adora ídolos? Aqueles que odeiam o Deus verdadeiro. Não aceitam
o que ele é. Eu sou o que sou, diz o Eterno. Ponto. Então, quem adora ídolos? São aqueles que odeiam a Deus. Por quê? Porque não aceitam ele do jeito que ele é. Então querem adaptar Deus ao seu estilo. Eu só posso acreditar em Deus se eu ver. Então se faz uma estátua. E aí é que está o perigo. Por quê? Porque diz a Torá escrita com os comentários de Rashi. Os que adoram ídolos são os que odeiam a Deus. É forte isso. É forte. Certo? Porque eu sou um Deus que se lembra dos pecados premeditados dos pais, somando aos seus deméritos de seus descendentes até a terceira e quarta geração. Ou seja, aqui quando fala que Deus visita a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração, é exatamente isso, até a terceira e quarta geração, né? Então seria o quê? Filho, neto, bisneto e tataraneto. São terceira e quarta geração, bisneto, tataraneto. Então até a quarta geração, Deus se recorda por causa dos desméritos dos pais devido à idolatria, ele visita até a quarta geração. Mas ele vai visitar essa quarta geração se estas gerações seguirem a rebeldia contra Deus e continuarem adorando ídolos. Essa que é o X da questão. Mas se estas gerações, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, eles não dão sequência à idolatria e passam a servir a Deus realmente como ele o é, segundo as Escrituras, então esse efeito não vem sobre as suas gerações, porque quebra o vínculo da maldição. E ao mesmo tempo, vejam bem que nós temos aqui, né, que Moshe, nessa sua recapitulação para com o povo de Israel, ele fala de forma bem clara que a sua misericórdia, a sua bondade, ela visita até 2000 gerações. Qual? Aqueles que amam a Deus porque o amam. Ponto. Por que eu não tenho ídolo e não adoro ídolos? Porque eu amo a Deus. E não há, segundo as Escrituras, não há nada que possa ser comparado a ele. Então, como que eu vou adorar uma estátua, uma pintura, seja o que for, se nada que existe nesse universo pode ser comparado a Deus? Então, ponto, acabou. Então, eu acredito naquilo que está escrito na Bíblia. Ponto. Até 2000 gerações, ele abençoa essas 2000 gerações daqueles que o amam. Então, servem a Deus porque o amam. Simplesmente por isso, por amor. Na segunda questão diz que ele abençoa até 1000 gerações, né, daqueles que guardam os seus mandamentos. Quem são aqueles que guardam os seus mandamentos até 1000 gerações aqui que se refere? Segundo Rashi, são aqueles que servem a Deus por temor ou respeito. Aqueles até 2000 gerações servem a Deus por amor, porque ama, simplesmente por amor. Até 1000 gerações aquela geração até 1000 gerações, são daqueles que têm temor, reverência, respeito, medo de serem castigados por causa da desobediência. Mas servem a Deus. Tem a bênção, tem a proteção e também tem a garantia do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Ok? Então, dentro desse aspecto aqui, né, do segundo mandamento, é interessante nós observarmos esses detalhes aqui. Vamos continuar? Capítulo 5, agora, o verso 11, o terceiro mandamento. Então, o terceiro mandamento: respeitarás o nome de Deus, não jurarás pelo nome de teu Deus em vão, jurando que uma coisa é algo que ela claramente não é, porque Deus não absolverá ninguém que jurar
por seu nome em vão. O quarto mandamento lembra e guarda o dia do Shabat continuamente para mantê-lo santo, como Deus, teu Deus, te ordenou antes da entrega da Torá, em Mará, as águas de Mará. Lembra o Shabat, ansiando por sua chegada durante a semana precedente. Guarda o Shabat, abstendo-te de realizar nesse dia todas as categorias de trabalho proibido. Para os judeus especificamente, nesse dia há 39 proibições de trabalhos que não deverão ser realizados, ok? Verso 13, 6 dias labutarás e farás todo o teu trabalho, porém mesmo que não tenhas terminado todo o teu trabalho, nos 6 dias úteis precedentes. O sétimo dia é o Shabat, dedicado para Deus, teu Deus. Agirás no Shabat como se todo o teu trabalho tivesse sido concluído. Não farás trabalho algum, tu e teu filho e tua filha. Embora teus filhos não sejam tecnicamente obrigados a cumprir os mandamentos até que atinjam a maioridade, não permitirá que eles se ocupem de nenhuma forma de trabalho proibido. Dentro do aspecto judaico aqui, a maioridade aqui para os meninos é aos 13 anos e para as meninas a partir dos 12 anos, né? Então essa é a maioridade de responsabilidade espiritual diante de Deus e dos seus mandamentos. Teu servo e tua serva são igualmente proibidos de trabalhar, pois são obrigados a obedecer a todas as proibições que tens de observar. Tampouco farás trabalhar o teu boi, teu jumento e qualquer um dos teus animais. O estrangeiro residente que estiver autorizado a morar dentro de teus portões também é proibido de trabalhar, embora não na mesma medida que tu. Tu e teus animais descansareis no Shabat, não só para o vosso benefício, mas também a fim de que teu servo e tua serva descansem como tu, e não tenho de servir-te nem de cuidar de teus animais. Lembrarás que foste escravo no Egito e que Deus, teu Deus, te tirou de lá com mão forte e braço estendido, com a condição de que cumprisses seus mandamentos. Portanto, Deus, o teu Deus, ordenou-te observar o dia de Shabat. O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, como Deus, teu Deus, também te ordenou em Mará, para que se prolonguem teus dias e estejam bem para ti na terra que Deus, teu Deus, te dá. O sexto mandamento: não assassinarás. O sétimo mandamento: não cometerás adultério, isto é, não manterás relação extraconjugal com uma mulher casada. O oitavo mandamento: não roubarás pessoas, isto é, não raptarás também. O nono mandamento: não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não desejarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa de teu próximo, nem seu campo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada mais que pertença ao teu próximo. Então, aqui nós encerramos a nossa quarta aliá, ok? Temos para nós aqui, dentro da nossa aliá, o primeiro mandamento: eu sou o teu Deus, que te tirei do Egito, né, da casa do faraó, da casa da servidão. E o segundo mandamento: não terás ídolos e deidades de outras nações ou coisas semelhantes. Dentro desses dois primeiros mandamentos, nós vimos aí que Moshe, ele fala para aquela nova geração que vai entrar na Terra Prometida, fala que quando Deus trouxe no Monte Horebe, no Monte Sinai, os 10 ditos, ele trouxe os 10 ditos de uma vez só. Pá, pum! E entregou os 10 mandamentos para o pessoal. Esses são os 10 mandamentos. Mas o impacto foi tanto lá que o povo ficou assim: hã?
Hã? Aí Deus repetiu os 10 mandamentos, mandamento por mandamento. Então, os 2 primeiros mandamentos o povo ouviu. A partir do terceiro mandamento, antes que Deus falasse, o povo chegou para Moshe e disse, ó, fala tu com Deus, fala Deus contigo, melhor dizendo, e tu fale conosco, porque nós estamos com medo de morrer, né? Então, por isso, que Deus fale contigo e tu, Moshe, fala conosco. Porque aqui Moshe fala, vocês ouviram apenas os 2 primeiros mandamentos diretamente de Deus. E segundo a Mishnah, Torá oral, trouxe para nós, né, quando lemos lá a Parashá dentro do livro de Shemot, com referência à outorga da Torá, quando Deus falou o primeiro e o segundo mandamento, a voz de Deus soou do meio do fogo, lá no topo da montanha, e a voz de Deus soou de uma forma tão palpável que ela percorreu todo o acampamento, mais de 3 milhões de pessoas, certo? E a voz de Deus causou um impacto tão forte nas pessoas, né, que as pessoas foram arremessadas, né, para trás, e ao mesmo tempo, né, a alma os abandonou naquele momento. Eles tiveram uma morte súbita, né? E aí foi onde que realmente a própria Torá disse a Deus, num momento tão precioso desse, não é bom que as pessoas morram, né? E Deus restituiu a vida a eles. E quando aconteceu o segundo mandamento, o mesmo procedimento aconteceu. E o povo sentiu que morreu e ressuscitou. E aí o povo ficou com medo realmente de não suportar, aguentar todo esse impacto durante 10 ditos. Então foi onde que eles falaram para Moshe, que Deus fale contigo e tu fala conosco, porque nós estamos com medo de morrer, né? É isso que quis dizer aqui Moshe nessa recapitulação. Dentro desse aspecto, né, em que os 10 ditos de Hashem fala, eu sou Deus, teu Deus, e o segundo, não terás ídolos diante de vós, né? Então, o que os sábios trazem para que nós possamos entrar um pouco mais profundo dentro dessa questão, então diz assim, se alguém pudesse imaginar que Deus não existe, nenhum outro ser poderia existir. Então, quando alguém fala que Deus não existe, ele não tem a noção realmente do que está dizendo. Porque se Deus não existisse, nada existiria. Vamos dizer assim, né? Esse argumento científico, né, que houve o famoso Big Bang, a grande explosão e o universo veio a existir, e posteriormente, né, teve aquela questão que vem dentro da outra parte da ciência, que o ser humano descende do macaco. Já tem uma outra parte da ciência que diz que poeira cósmica, ela veio, caiu nesse planeta, se misturou na água, e ali criou-se os anfíbios, e depois os anfíbios criaram perninha, vieram para a terra, depois subiu na árvore, virou um macaquinho, depois do macaquinho virou o ser humano, e por aí afora vai, né? Essas teorias e companhia limitadas, etc. e tal, né? Justamente para tentar negar a existência de Deus. Mas se realmente fosse possível imaginar que Deus não existisse, você nem estaria pensando nisso. Ou quem pensa nisso nem estaria existindo para poder pensar nisso, né? Ou seja, se ele não existisse, nada existiria. Se alguém imaginasse que nenhuma das entidades além dele, aí nós vamos para o aspecto da questão das deidades, idolatria, as divindades, entre aspas, criadas pelo ser humano.
Então, se alguém imaginasse que nenhuma das entidades além do próprio Deus existe, somente ele continuaria a existir. Então, nesse aspecto aqui, fala simplesmente o quê? Nós que cremos que há um só Deus e que não existe deuses, ponto. Nós acreditamos nisso. Então, a partir do momento que nós acreditamos que não existe outras entidades, nós sabemos que ele continua existindo, ponto. Ele não precisa, para existir, de nenhuma deidade criada pelos homens. Então, existindo ou não existindo as deidades, a idolatria criada pelo homem, Deus, a ação de sua existência, não anularia a existência de Deus, ou seja, a anulação de toda e qualquer deidade idólatra criada pelo ser humano, de forma alguma anula a existência de Deus. Deus não precisa de nada e de ninguém para continuar sendo o que ele é. Ponto. Dessa forma, todas as outras entidades exigem ele e ele. Ou seja, toda e qualquer divindade, né, ou deidade, a idolatria existente, criada pelo ser humano, ela depende do próprio Eterno. Eles que dependem do Eterno e não o Eterno que depende deles, das deidades criadas pelos homens. Porque se o Deus único e verdadeiro não existisse, nada existiria. Mas essas deidades criadas pelos homens e que foram dado, entre aspas, né, vida a essas deidades, a essa idolatria, ela continua existindo porque depende dele, do Eterno. Senão, nada existiria. Portanto, a verdade do seu ser absoluto de Deus, de ser o que ele é, não se assemelha à verdade de nenhum dos seus pares. Que os sábios dizem aí, né, nesse sentido, que os seres humanos criam deidades como se fossem Deus. Ou seja, a verdade de Deus ser o que ele é não se assemelha em absoluto às deidades criadas pelo ser humano. Eles não são, na verdade, deuses, né, no sentido como ele o é, o único e verdadeiro Deus. Apenas foram criadas pelos seres humanos e nada são. Isso também está implícito na declaração do profeta Jeremias, capítulo 10, verso 10. Né? Vamos ler aqui o versículo completo de Jeremias, capítulo 10, verso 10, para podermos entender melhor essa questão. Então diz assim: mas só o Eterno é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo e o Rei eterno. Ante sua ira estremece a terra, e sua indignação não pode ser suportada pelas nações. Ou seja, a primeira coisa aqui, né, que os sábios falam baseado em Jeremias 10:10 é: Deus, o teu Senhor, só ele é verdadeiro. É o que o profeta Jeremias diz. Mas só o Eterno é o Deus verdadeiro. Ponto. Podem apresentar aí o Deus que for. Podem apresentar o Filho do Homem como Deus. Ele não é. Podem apresentar aí homem chamado de Messias como sendo Deus. Ele não o é. Pode ser qualquer deidade de pedra ou de madeira. Não é o Deus verdadeiro. Portanto, são deuses falsos. Como diz o profeta Jeremias,
Só o Eterno é o Deus verdadeiro. Ponto. É o Deus vivo e o Rei eterno. Não existe outro Deus vivo. Não existe outro Rei eterno. Só Ele. Ante sua ira, estremece a terra. A terra se abala diante da sua ira. Sua indignação não pode ser suportada pelas nações. Se Deus colocar em efeito a sua indignação sobre as nações deixam de existir. E por que elas ainda existem? Por causa das suas misericórdias. Como diz o profeta Ezequiel, Deus ele não se alegra com a morte do perverso. Qual é a vontade de Deus? É que o perverso venha fazer techuvá, venha se converter, melhor dizendo, venha retornar a Deus para o verdadeiro arrependimento e para alcançar a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Ainda continuando, os nossos sábios dizem assim, e nenhuma outra entidade possui uma verdade que se compare à sua verdade. Então, a verdade de Deus, nenhuma outra divindade tem esta verdade absoluta e que através dos milênios tem permanecido. Só a verdade do único e verdadeiro Deus que tem prevalecido. Isso é o que significa quando a Torá declara lá em Devarim, né? Em Deuteronômio, capítulo 4, verso 35. Não há nada além dele, isto é, a parte dele não há existência verdadeira como a dele. Ou seja, quando nós lemos então em Devarim, capítulo 4, verso 35, nada há além dele, simplesmente significa que de fato, né, não há existência verdadeira como a dele. Tem aí os deuses criados pelas pessoas, pelos seres humanos. Tem as divindades aí, que são idolatradas e companhia limitada. Mas nenhuma delas possui a existência da verdade que há só no único Deus verdadeiro, vivo e o único Rei eterno, o soberano do universo. Essa entidade é o Deus do mundo e o Senhor de toda a terra. Ele controla a esfera com poder infinito e ilimitado. Nenhuma divindade tem um poder infinito. Nenhuma divindade possui infinidade, ou seja, uma existência eterna. Só o Criador do universo, o único Deus vivo, o único Rei eterno. Ele controla a esfera com poder infinito e ilimitado. Este poder continua sem interrupção, porque a esfera está constantemente girando e é impossível para ela girar sem que alguém a faça girar. Esse é Ele, bendito seja Ele, que o faz girar sem uma mão ou qualquer outra dimensão corporal. Aqui ele está falando, os nossos sábios estão falando da existência do universo. O que nós aprendemos na escola, dentro do campo da geografia, né? Na época que nós aprendemos, aí, nem sei se ensina isso atualmente, né? Mas antigamente existia o ensinamento dentro da geografia que o mundo ele tem um eixo imaginário. Ele não existe, mas ele tem um eixo imaginário. Esse eixo imaginário, o nosso planeta Terra, ele gira em torno desse eixo imaginário, portanto não existe. Mas ele gira em torno desse eixo, que não existe. Mas nós aprendemos isso. E aqui os nossos sábios estão falando a respeito não somente do planeta Terra, está falando do universo. Não é só o planeta Terra que gira, não é só o planeta Terra que está aí nesse espaço sideral sustentado por nada.
não existe base, não existe nada sustentando o nosso planeta nesse universo, nesse espaço sideral. Nós somos uma das mais de 200 bilhões de galáxias que existem nesse universo. E esse universo com mais de 200 bilhões de galáxias, ele controla toda essa esfera desse universo. Ele controla com seu poder infinito e ilimitado. Ele, sem interrupção, ele controla o agir desta esfera que está constantemente, esse universo está em movimento, está girando. O universo, ele não está parado, ele continua girando, ele continua a sua trajetória que ele, o único Criador, o único Deus vivo, o único Rei eterno, determinou que assim se fizesse. Ele, a esfera que está completamente girando, e é impossível para ela, essa chamada aqui esfera deste universo, girar sem que alguém a faça girar. Ou seja, se Deus ele não controlasse esse universo criado por ele, então as estrelas se chocariam, os planetas se chocariam, os átomos se chocariam e seriam explosões atômicas uma atrás da outra e nada existiria de fato. Mas é ele com seu poder infinito e com um poder infinito e ilimitado, ele controla o girar desta esfera. Esse é ele que o faz girar sem uma mão ou qualquer outra dimensão corporal, ou seja, ou qualquer dimensão visível, física. Ele controla com o seu poder este universo. Esse é o nosso Deus. Por isso Moshe ele diz: Deus, o teu Deus, Deus, o vosso Deus, Deus, o nosso Deus. É assim, este é o nosso Deus. O conhecimento desse conceito é um mandamento positivo que também está implícito lá em Êxodo, Shemot, capítulo 20, verso 20, quando diz: eu sou Deus, o vosso Senhor. Quem presume que existe outro Deus transgride um mandamento negativo, que também está em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, aquele que presume que possa haver outros deuses, além do único Deus vivo e único Rei eterno, então ele transgride o mandamento divino. E dessa forma, ele nega um princípio fundamental da única e verdadeira fé, a verdadeira fé monoteísta, com fundamento judaico, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Porque este é o grande princípio da fé, da qual tudo depende. Deus, o teu Deus. Deus, o vosso Deus. Deus, o nosso Deus. Esse é o conhecimento básico que nós precisamos ter desse conceito, deste mandamento, dos 2 primeiros mandamentos. Sem este conceito, sem este fundamento, o resto, ou melhor dizendo, não podemos expressar dessa forma, os demais mandamentos, eles perdem a sua eficácia, perdem o seu sentido. Então, por isso, é importante, de fato, estar bem
fundamentado nesses dois mandamentos, com esse conceito: Deus, o único Deus vivo, o único Rei eterno, ok? Como prometemos, né, ontem falarmos sobre Yehoshua, o sucessor de Moshe, e sobre, de forma resumida, né, quem vai construir o terceiro Beit HaMikdash, o homem ou Deus? Então, vamos ver primeiramente sobre a questão de Yehoshua, Josué, o sucessor de Moshe, né? Então, Yehoshua, sucessor de Moshe e conquistador da terra de Israel, nasceu no ano 2406 e viveu 110 anos. Então, ele nasceu em 2406 e viveu até 2516, a contar da criação. Com referência à Era Comum, né? Então, antes da Era Comum, portanto, ele nasceu no ano 1355, né? E viveu até 1245 antes da Era Comum, né? Então, ele pertencia à tribo de Efraim. A sua liderança sobre o povo durou 28 anos. Yehoshua foi o primeiro na linha de transmissão tradicional da lei oral, recebendo-a diretamente de Moshe e transmitindo-a aos anciãos de Israel. Ele foi também o primeiro líder dos judeus em sua nova terra, na Terra Prometida. Liderou os judeus nas batalhas contra os 31 reis que governavam a terra de Canaã e derrotou todos com a ajuda de Deus. E Yehoshua iniciou sua liderança após um período de 30 dias de luto pela morte de Moshe. No dia 7 de Nissan, Yehoshua recebeu a ordem divina de preparar os filhos de Israel para a travessia do Jordão, que aconteceria 3 dias depois. Antes de atravessar o Jordão, Yehoshua, Josué, mandou um ultimato aos reis de Canaã e deu a eles 3 opções. A primeira opção foi: aqueles que desejassem desocupar a terra poderiam fazê-lo e eles não os perseguiria. A segunda opção foi: aqueles que quisessem permanecer e ficar em paz com Israel, de modo a não colocar em perigo o modo de vida espiritual e religiosa dos judeus, receberiam então um acordo de paz. E a terceira opção: aqueles que desejassem a guerra seriam enfrentados em nome de Deus, que tinha prometido a terra a Abraão e a seus filhos para sempre. Então essas foi as 3 opções que Josué mandou para os 31 reis, né, que ali estavam governando as 7 nações. Das diferentes tribos que habitavam a terra de Canaã, naquele tempo, apenas uma escolheu viver pacificamente e uma outra pediu a paz. Os restantes, né, dos 31 reinos prepararam-se para a guerra. Foram 7 anos intensos de batalhas e o povo israelita saiu plenamente vitorioso, né? Yehoshua, ele escolheu 2 homens corajosos e leais para cruzarem o Jordão e descobrir qual era o sentimento do povo do outro lado do rio, né, com referência à guerra que seria travada entre eles e o povo israelita. Então ele enviou 2 espiões. Os 2 espiões que ele escolheu, Yehoshua, foram exatamente Caleb e Pinhas. Por isso, chamados de homens corajosos e leais, né? Não precisamos nem entrar nos detalhes de Caleb e Pinhas, ok? Então os espiões disfarçados de ceramistas cruzaram o Jordão, chegaram a Jericó, que era a primeira cidade fortificada ali na fronteira. Perto da muralha da cidade havia uma casa onde vivia uma mulher chamada Rahabe, né, ou Raabe. Era uma estalajadeira e uma mulher de renome, e cuja estalagem os nobres de Jericó frequentemente se encontravam, né?
Era, vamos dizer assim, na realidade era um hotel hoje que nós conhecemos, um hotel 5 estrelas, né? Vamos dizer assim. Por isso, ela era uma mulher de renome e era uma mulher nobre, né? E os nobres ali de Jericó frequentavam, né, o seu estabelecimento. O rei de Jericó soube da chegada dos espiões enviados por Yehoshua e ele mandou, né, realmente então lá no hotel, na estalagem de Raabe, né, porque sabia que todo estrangeiro passava por ali, se hospedavam ali. Então ele mandou justamente para que Raabe pudesse identificar os 2 espiões e entregasse então aos seus soldados. E Raabe, né, sendo uma mulher de caráter e honesta, que considerava seu dever proteger os seus hóspedes a todo custo. Então ela os escondeu entre os feixes de trigo sobre o telhado, e ela disse aos mensageiros do rei que 2 estranhos tinham vindo ali, mas não estavam mais na estalagem. Mas se pareciam com vendedores de potes, e ninguém prestara atenção neles, e tinham saído antes que os muros da cidade fossem fechados, né? Numa determinada hora, os portões da cidade eram fechados, ninguém mais entrava e ninguém mais saía. Por isso, cidade fortificada. Tendo se livrado então dos mensageiros do rei, Raabe subiu ao telhado e disse a Calebe e a Pinhas que todos os habitantes da terra estavam com medo dos filhos de Israel. Tinham ouvido falar da maneira miraculosa em que Deus tinha dado a eles, né, a vitória sobre os poderosos gigantes, os reis de Sihon e Og. E assim que ouvimos isso, nosso coração derreteu, disse ela, e não sobrou qualquer coragem em nenhum dos nossos homens por causa de vocês, pois o seu Deus é Deus no céu acima e na terra embaixo. E ela disse a eles com sinceridade a respeito desta referência ao Deus dos hebreus. Então Raabe implorou que assim como ela tinha salvado a vida deles, que também a vida dela e de seus membros de sua família deveriam ser salvas quando Jericó viesse cair nas mãos deles, né? Então os espiões prometeram a ela em juramento, e Raabe os fez descer por uma corda pela janela, que dava vista para a planície de Jericó, fora das muralhas da cidade. E após ficarem escondidos durante 3 dias, os espiões chegaram ao acampamento de Israel em segurança e reportaram, né, fizeram seu relatório da sua missão, que trouxe grande alegria a todos os filhos de Israel. Totalmente diferente a ação desses 2 espiões com referência àqueles 10 espiões. Então, no dia 10 de Nissan, os filhos de Israel atravessaram o Jordão. Primeiro os sacerdotes, levando a arca sagrada, pisaram dentro do rio. E o Jordão naquela época era profundo e caudaloso. Mas assim que os pés dos Kohanim tocou a água, ela se dividiu e o rio ficou como uma muralha enorme, que ficava cada vez maior à medida que a água descia ao rio. O leito do Jordão ficou seco e os filhos de Israel o atravessaram em segurança. E quando o último judeu já estava do outra margem, os sacerdotes saíram também, e o Jordão tornou o seu leito normal e natural. O local onde os judeus acamparam na margem ocidental do Jordão era chamado de Gilgal. Ali, Yehoshua erigiu um monumento com 12 pedras tiradas do leito do Jordão para celebrar o grande milagre da travessia. E ali erigiu também o Mishkan, né? Então foi levantado o tabernáculo do deserto, foi levantado ali em Gilgal, que permaneceu no local durante os próximos 14 anos, né, da conquista e até a repartição da terra de Israel. E no dia 14 de Nissan,
eles ofereceram o sacrifício de Pêssar pela primeira vez em solo da terra prometida. E no dia 16 de Nissan, levaram então a oferenda de Homer. E depois comeram a produção da terra. O maná tinha parado de cair no dia da morte de Moshe e no dia 7 de Adar, mas a última porção durou até o dia 16 de Nissan. Aqui em Gilgal, um anjo de Deus apareceu perante Yehoshua, levando uma mensagem de alegria e coragem, mas ao mesmo tempo repreendeu por ter negligenciado o estudo da Torá durante o cerco de Jericó. Mesmo quando o judeu está em viagem ou a caminho da guerra, ele deve sempre usar cada minuto livre para rezar a Deus e para o estudo de Torá. E Yehoshua caiu ao solo e rezou, e imediatamente fez um chamado ao povo para estudarem a Torá com mais empenho. E em todo dia de jejum, quando recitamos as preces, pedindo a Deus seu perdão e misericórdia, mencionamos aquela ocasião solene em Gilgal, quando as preces de Yehoshua foram aceitas, rezando: aquele que respondeu a Yehoshua em Gilgal, nos responda. É a prece que todo judeu sempre o faz. Quando Yehoshua sentiu que sua tarefa estava completa, e ele estava para se separar do seu amado povo, então ele reuniu ao redor de si os anciãos de Israel, o Sanhedrim, o colegiado de juízes, e os chefes de cada tribo. Deu-lhes um último conselho e instruções sobre a liderança de Israel que eles deveriam assumir depois dele. E então ele convocou uma grande Assembleia Nacional em Shechem, para despedir-se do seu amado povo. Então ele relatou a eles toda a história de Israel desde os dias de Abraão, insistindo para que permanecessem firmes na sua aliança com Deus e com a Torá. Essas foram algumas de suas últimas palavras, abre aspas: escolham neste dia a quem vocês servirão. Quanto a mim e a minha casa, serviremos a Deus. Fecha aspas. E todas as pessoas responderam sem hesitar: Deus, não permita que esqueçamos de Deus. Permaneceremos fiéis para sempre ao nosso Deus e à Torá. E então Yehoshua fez um pacto com o povo e colocou uma pedra enorme como um monumento e testemunha da firme determinação dos judeus de servirem a Deus e observarem a Torá e os seus mandamentos. E no ano 2516, no 26º ano da liderança de Yehoshua, aos 110 anos de idade, Yehoshua faleceu no dia 25 de Nissan e foi enterrado em sua propriedade em Timnat Serach, que fica no monte de Efraim. E assim o povo prestou luto a Yehoshua. Ok? Então esse é Yehoshua, o sucessor de Moshe. Quando nós temos o nosso quinto livro, Devarim, que significa palavras, por causa do discurso de despedida de Moshe, o foco essencial de Devarim é Teshuvá, retorno a Deus. Somente um retorno a Deus leva ao verdadeiro arrependimento. Arrependimento não leva a Deus. O arrependimento sem o retorno a Deus levam as pessoas a terem remorso. Aquela consciência pesada por alguns momentos e depois volta a fazer toda a caca de novo. Isso é arrependimento sem retorno a Deus. Por isso, Teshuvá literalmente é retorno. Retorno a Deus que leva ao verdadeiro arrependimento. Mudança de vida, novidade de vida, para não cometer as mesmas iniquidades. Dentro disso,
no livro de Devarim, nós encontramos exatamente sobre a questão da construção do Beit HaMikdash na Terra Prometida. E com ela veio a primeira destruição na época babilônica e depois a segunda destruição no ano 69 da nossa Era Comum, através das legiões romanas, né? Então aí nós tivemos a destruição dos dois templos. Nós já vimos aí sobre a questão dupla, né? Que está ligado diretamente, como nós vimos na Aliá de ontem, está ligado diretamente ao mundo físico e ao mundo espiritual. Então nós temos a destruição dos dois templos e nós temos a promessa pelas profecias da construção do terceiro templo. Esse terceiro templo ele será reconstruído pelos homens ou por Deus. Então, né, de uma forma resumida, vamos falar aqui, mas dá para entender, sem sombra de dúvidas, de uma forma simples nessa questão aqui. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, ele nos fala sobre esse tópico aqui em uma de suas palestras. Então, ele disse e ele nos fala da seguinte forma, ok? Então, nosso Rebbe disse assim, uma construção dos céus ou da terra. Há uma clássica diferença de opinião entre os nossos rabinos sobre a construção do terceiro Beit HaMikdash. Rambam Maimônides declara que será construído pelo homem, mas Baruch Hashem, voltou o sinal, né? Voltou o sinal. Vamos em frente, continuando então? Então nós vimos aí o comentário de Rambam Maimônides. Então Rashi, o outro grande comentarista, né, da Torá, então Rashi, em contraste, explica que o Beit HaMikdash já foi construído por Deus e existe nos reinos celestiais, esperando pelo tempo propício em que descerá para a terra. Pois o terceiro Beit HaMikdash será o santuário de Deus estabelecido pelas suas mãos, né? Esse é o comentário de Rashi e a visão de Rashi. Quando o ambiente no mundo for apropriado, essa estrutura celestial irá descer e se tornará uma realidade verdadeira dentro do nosso mundo material. Cada uma dessas opiniões, diz o nosso Rebbe, está baseada em fontes nas obras de nossos sábios. Existe, porém, um ponto histórico único que apoia a posição de Rambam, Maimônides. Nossos sábios relatam que, na era do Rabi Yehoshua ben Hananiah, os romanos deram permissão aos judeus para reconstruir o Beit HaMikdash. Felizes pela oportunidade que lhes fora concedida, nosso povo começou os preparativos para construir somente para ter o projeto impedido pela intervenção dos samaritanos. Ou seja, mesmo depois da destruição pelos romanos do segundo Beit HaMikdash, posterior a algum tempo, os próprios romanos, que ainda continuavam, né, sob o domínio romano, eles deram autorização para os judeus reconstruírem o templo, que seria então o terceiro templo. Porém, né, não houve a continuidade da construção do templo naqueles dias por causa dos samaritanos. Os samaritanos, né, eles foram o grande empecilho para a não efetividade da construção que seria o terceiro templo. Então o importante, porém, é que eles planejaram construir o Beit HaMikdash por esforço próprio. Não esperaram que descesse dos céus. Então, pela iniciativa própria dos judeus da época, começaram a querer construir o terceiro templo, né? E
aí os samaritanos foram instrumentos de Deus para que isso não se efetivasse, ok? Essa narrativa pode, no entanto, combinar com a visão de Irache. Para explicar, nossos sábios notam a aparente contradição entre dois versículos descrevendo a vinda de Mashiach. Um versículo declara, em Daniel capítulo 7, verso 13, declara: veja como um filho do homem veio nas nuvens do céu. Também está, no entanto, escrito, lá em Zacarias capítulo 9, verso 9, teu rei virá como um homem pobre cavalgando um jumento. Para resolver esse enigma, vamos assim dizer, ou seja, essas duas visões, uma visão de Daniel, que o vosso rei vem dos céus, e a outra visão de Zacarias, que fala que o teu rei virá como um homem pobre montado sobre um jumento. Então os nossos sábios explicam que, se os judeus forem considerados merecedores, Mashiach virá nas nuvens dos céus. Se eles não merecerem, ele virá como um homem pobre, cavalgando em um jumento. Abrindo um parênteses aqui, né? Vejo como que é importante nós estarmos somando com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, na nossa atividade entre as nações, para estarmos aí trabalhando entre as nações em transformar o mundo para ser o lar de Deus. O quanto é importante a nossa ação nessa história, certo? Então, vejam bem, os nossos sábios falam, se o povo judeu for merecedor, Mashiach virá nas nuvens. Se o nosso povo, o povo judeu, não for merecedor, ele virá como um homem pobre montado num jumento. Então, a efetividade na questão, não somente o crer em Deus, né, a emuná, confiar em Deus, mas também o estudar a Torá, estudarmos para nós não-judeus as 7 leis universais e juntos podermos, de fato, vivermos para os judeus 613 mandamentos dentro da realidade após a destruição do segundo templo, né? Os 613 não tem como efetivamente serem aplicados, mas aquilo que é pertinente especificamente aos judeus, assim eles o fazerem, e aquilo que é pertinente a nós não-judeus, como Benei Noor, dentro do aspecto das 7 leis universais, mais o estudo da Torá juntos com o povo judeu, e também a obediência aos mandamentos, e também, dentro dessa realidade, a ação, a tzedakah em todos os seus níveis. Isso fará com que, realmente, dependendo do agir, então Mashiach, ele poderá se revelar nas nuvens, ou, não havendo méritos, ele poderá então se revelar como um homem pobre montado em um jumento, ok? Então, que realmente, né, os nossos sábios descrevem um decorrer para a redenção, se a conduta, né, não for meritória e, né, que os céus não permitam, e tais méritos não existirem, se tais méritos não existirem, que realmente os céus não permitam, é a expressão que os sábios usam no sentido que hajam méritos realmente para que ele venha, né, nas nuvens. Também no presente contexto aqui que os nossos sábios estão trazendo, dentro dos comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, são os comentários do nosso Rebbe, ok? Então nós estamos aqui replicando os comentários do nosso Rebbe, ok? Então, pode ser aplicado que a suprema concepção do Beit HaMikdash é uma estrutura celestial a descer do alto. Se, porém, os judeus não merecerem, tal santuário, o Beit HaMikdash, ainda vai retornar na era da redenção. Será, no entanto,
uma estrutura construída pelo homem e não por Deus. Então, essa questão, o terceiro Beit HaMikdash, ele será construído pelos homens ou por Deus? Então, está vendo aqui a balança como que vai pesando? Se ela não há equilíbrio, né? Então ela pesa por um lado. Com base nisso, podemos também resolver a dificuldade, né, mencionada. Quando os romanos, voltando aqui à questão, quando os romanos deram a permissão aos judeus a chance de reconstruir o Beit HaMikdash, o povo deve ter ficado desapontado, porque o Beit HaMikdash não desceu do céu, e eles tinham conhecimento da profecia, certo? Mesmo assim, a percepção de que eles não foram considerados merecedores de uma estrutura celestial não diminuiu seu entusiasmo para construir um santuário com a plenitude de seu potencial humano. Quer dizer, eles começaram a todo vapor, mesmo sabendo que não ia descer dos céus o terceiro Beit HaMikdash, né? Mas foi nos dada a oportunidade, vamos executar. Outra posição, outra possível resolução pode ser baseada na declaração de Ramban, Maimônides, logo após o início, né, do Beit HaMikdash. A estrutura que Salomão construiu já está descrita no livro dos Reis. Similarmente, a estrutura que será construída no futuro, ela também está descrita no livro de Ezequiel. Mas a descrição não é explicada e nem elucidada. Portanto, o povo que construiu o segundo Beit HaMikdash, na época de Esdra, construiu segundo o projeto básico empregado por Salomão, incorporando os elementos que foram explicitamente detalhados por Ezequiel. Pode ser explicado que Mashiach vai liderar o povo na construção daquelas dimensões do Beit HaMikdash, que podem ser entendidas pelo intelecto humano. Depois disso, né, a construção dentro do intelecto humano, que é possível de entender dentro da própria engenharia civil, da construção civil, né, construído pelos homens, o terceiro Beit HaMikdash. Depois disso, com as dimensões das profecias de Ezequiel, que é de nível espiritual, totalmente espiritual, que não podemos entender com o nosso intelecto humano finito e mortal. Então, serão deixadas incompletas. Elas serão reveladas do céu por Deus. Então, o terceiro, para entendermos melhor aqui, a construção do terceiro Beit HaMikdash, ele será construído pelos homens, com seu intelecto finito e mortal. E as dimensões que vêm através de Ezequiel, que o intelecto humano não consegue compreender, certo? Então, isso acontecerá de uma forma sobrenatural, um agir de Deus. Os homens vão fazer o seu agir, a participação humana dentro da construção, dentro de uma visão de engenharia civil, a construção civil, que nós conhecemos bem, a edificação de edifícios. Esta é o agir do homem. Isso nos leva aos dias de Moshe, quando as primeiras tábuas foram destruídas, onde só Deus trabalhou na construção das primeiras duas tábuas, e com o pecado do bezerro de ouro, as tábuas foram quebradas. As segundas tábuas, elas foram edificadas, talhadas por Moshe, que representa o agir do ser humano, e posteriormente a isso, Moshe levou ao Monte Horebe, o Monte Sinai, e aí Deus, ele trabalhou nas pedras,
as 2 tábuas de safira. Deus trabalhou naquelas pedras e ele então escreveu nas 2 tábuas, as 2 novas tábuas, escreveu os 10 ditos, os 10 mandamentos. Nesse aspecto, transportando para os dias de Mashiach, né, que vem aqui com a visão, segundo o Rebbe, tanto da visão de Daniel como de Ezequiel, trazendo também o agir da mão do homem, portanto, o trabalhar do homem na construção civil do 3º templo, mais a ação de Deus que acontecerá, assim como aconteceu com Moisés e as 2 tábuas. Ou seja, somente quando Deus age e o homem se eleva ao serviço a Deus, aí sai um trabalho perfeito, né? Então, dentro desses aspectos aí, o que o nosso Rebbe, ele traz para nós, para conciliar a opinião de Rashi e a opinião de Ramban, Maimônides. Então, o nosso Rebbe diz assim, está baseado na interpretação dos nossos sábios para o versículo que diz, né? Seus portões mergulharam na terra, né? Lá no livro de Lamentações, conhecido como Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, verso 9, que fala esse versículo aqui, seus portões mergulharam na terra. Então, os nossos sábios relatam que os portões do Beit HaMikdash foram desenhados segundo a ordem do rei David. Isso os dotou com uma eternidade e vulnerabilidade. Segundo os nossos sábios, e o Rebbe comenta isso nas suas palestras, uma das coisas, um dos motivos, né, e o motivo, melhor dizendo, principal, fundamental, porque Deus não permitiu com que Moshe construísse o Beit HaMikdash, é porque se David construísse o Beit HaMikdash, ele seria indestrutível, ele seria eterno. Por isso que Deus não permitiu com que o rei David construísse o Beit HaMikdash, mas disse o seu filho, assim o fará. Então, por isso, dentro desse aspecto, os nossos sábios trazem, e dentro das escrituras, né, nos relatam que David, ele desenhou, né, os portais, né, os portões do Beit HaMikdash. Então, dessa forma, os portões que David realmente desenhou, esses portões são eternos, porque vem de David. Então, esses portões, eles não poderiam ser destruídos como os 2 templos foram destruídos. E aí fica aquela questão, bom, se os portões são eternos, indestrutíveis, e cadê esses portões? Você pensa que é fácil, não é fácil não. Isso os dotou com uma eterna invulnerabilidade, os portões desenhados por rei David. Quando os babilônicos jogaram lixo no Beit HaMikdash, os portões não foram destruídos, mas sim os portões de David, eles foram engolidos pela terra. A terra engoliu os portões. Na era da redenção, o Beit HaMikdash inteiro vai descer dos céus, com a exceção dos portões, que subirão da terra. Mashiach, então, vai conectar os portões ao Beit HaMikdash. Nossos sábios explicam que conectar os portões a uma construção é considerado equivalente à construção do edifício inteiro. Então, aqui, assim como Moshe, ele construiu os 2 portões
as duas novas tábuas para uma nova dimensão espiritual. Esses portões de David são os portões para uma nova dimensão espiritual e celestial. Por isso que a manifestação divina, ela sempre foi ímpar nos dois tempos. Mas aqui será muito mais ainda. Porque, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, trazendo a conciliação das opiniões de Rashi e Rambam, né, então o terceiro e definitivo templo virá dos céus, porque ele já está construído nos céus. E quando ele for estabelecido no seu lugar de fato, Mashiach, junto com os Kohanim, junto com o povo judeu, ali em Jerusalém, estarão solidificando os portões de David, que subirão da terra e serão estabelecidos junto ao Beit Hamikdash, definitivamente, para todo o sempre. Porque os portões de David são eternos. E o terceiro e definitivo templo, que também será eterno, virá dos céus. Esta ação divina e o solidificar, fixar os portões, né, os portais de David ao Beit Hamikdash é o agir de Deus e o agir do ser humano através de Mashiach e o povo judeu nesta edificação do terceiro e definitivo templo. Além disso, pode ser explicado que as duas concepções não são de forma alguma contraditórias, né? A visão de Rashi e de Rambam. Construir o Beit Hamikdash é uma mitzvah que cabe a todo o povo judeu. E na era da redenção, quando será possível cumprir todos os mandamentos, também seremos obrigados a reconstruir o Beit Hamikdash, dentro daquela estrutura que o homem vai erigir, porém descerá e será formado o santuário de Deus, que será esperando nos céus, que está esperando nos céus, melhor dizendo, né, o santuário de Deus já está edificado nas regiões celestiais. A humanidade é obrigada a criar um santuário para Deus, para dentro do contexto de nosso mundo material. Depois que isso for completado na plenitude de nosso potencial humano, a essência interior do Beit Hamikdash então será revelada, que é o santuário de Deus, o Kadosh Kadoshim, o santo dos santos, possuindo então uma dimensão de perfeição que supera totalmente qualquer possível obra do homem mortal. Que possamos testemunhar a verdadeira resolução disso no futuro imediato, com a vinda da redenção e a reconstrução ou a descida do Beit Hamikdash. E então, a oferta de Judá e Jerusalém será agradável a Deus. Que isso aconteça nos dias de antigamente, como acontecia nos dias de antigamente, nos anos passados. Que nós possamos ver isso com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach em nossos dias, que seja para agora. Amém. Portanto, o que é mais precioso do que isto? Para que você possa lançar fora esta realidade e se entregar às concupiscências dos olhos da carne e abandonar esta obra preciosa que já está determinada nos céus para se concretizar no nosso mundo? Nada é mais precioso, nada é mais valioso. Por isso, vamos continuar no nosso dia a dia a construir o terceiro e definitivo Beit Hamikdash em nossas vidas,
no nosso dia a dia, através das nossas preces diárias, através do estudo da Torá, das 7 leis universais, através da nossa techuvá diária, através da nossa tzedaká, que nós possamos continuamente estarmos nos preparando para esse momento glorioso, majestoso. Que seja para os nossos dias, que seja para agora, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Até amanhã. Shalom, shalom.